Olá, amigos e amigas do programa Ondas da Paz. Estamos aqui de volta hoje para conversar sobre espiritismo, espiritualidade, cultura da paz e todos os outros temas ligados ao desenvolvimento humano e espiritual do ser, que são estes que nós conversamos e tratamos aqui no nosso programa. Hoje trazemos um tema do espiritismo significativo, que é o desenvolvimento da mediunidade. Vamos pensar em quais são os tópicos importantes e significativos para o desenvolvimento saudável e sadio da faculdade mediúnica. Agora nós vamos para a nossa mensagem. Corações distantes. Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre voltou a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir esta distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto, a distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer de sussurrar. Apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Quando você for discutir com alguém, lembre-se de que o coração não deve tomar parte nisso. Se a pessoa com quem discutimos não concorda com nossas ideias, não é motivo para gostar menos dela ou nos distanciar, ainda que por instantes. Quando pretendemos encontrar soluções para as desavenças, falemos num tom de voz que nos permita uma aproximação cada vez maior. Como a dizer para outra pessoa: eu não concordo com suas ideias ou opiniões, mas isso não me faz gostar menos de você. Pense nisso. O desenvolvimento da mediunidade. O primeiro aspecto que nós queremos pontuar é: a mediunidade é uma faculdade humana e natural. Antes mesmo de nós pensarmos que a faculdade mediúnica é um atributo distante da nossa humanidade, nós temos que nos lembrar que no Livro dos Médiuns, essa obra fantástica sobre a mediunidade desenvolvida pelo nosso codificador Allan Kardec, trata da questão da mediunidade colocando já esse aspecto de que ela é inerente à nossa humanidade. Então, se ela é inerente à nossa humanidade e todos somos seres humanos, significa que a faculdade mediúnica é natural e todos nós temos ela em maior ou menor grau. Todos nós temos a possibilidade de entrar em contato com a dimensão espiritual através da nossa sensibilidade mediúnica. No entanto, algumas pessoas têm a faculdade de forma mais ostensiva.
A mediunidade é ostensiva em algumas pessoas. Em algumas pessoas, a faculdade mediúnica se apresenta de maneira mais intensa. Se nós normalmente podemos ter pensamentos que acontecem, visões rápidas de espíritos, podemos ouvir vagamente um pensamento e atribuir a um espírito, podemos ter uma sensação de uma companhia espiritual. Nós que temos a mediunidade no nível normal, os médiuns propriamente ditos são aquelas pessoas que têm esta faculdade de forma ostensiva, o que significa dizer que eles veem com mais frequência determinados espíritos, se eles tiverem a faculdade da vidência, eles ouvem com intensidade acima da média os espíritos, se eles tiverem a faculdade da audiência, eles podem escrever através dos espíritos, os espíritos podem escrever através desses médiuns, se ele tiver a faculdade da psicografia, e por assim vai. Ou seja, nas pessoas em que o fenômeno se apresenta de maneira mais intensa, esses são os médiuns propriamente ditos. E se você tem essa faculdade, você deve se perguntar: o que é importante para que eu possa usufruir e aproveitar, por assim dizer, esta faculdade nessa minha encarnação, nessa minha experiência aqui no corpo? O que é fundamental? Nós escolhemos 4 pontos que são considerados pelos espíritas e pelas obras espíritas fundamentais para o bom desenvolvimento da mediunidade. Esclarecimento. O primeiro ponto é você se esclarecer e entender do que é realmente a mediunidade. Como nós começamos a dizer, que ela é uma faculdade humana, ela não é uma doença, ela não é uma praga moral, nem um karma negativo, um ônus para o espírito, ela é uma faculdade. Determinados espíritos encarnados a trazem mais desenvolvida nessa encarnação, e isso significa dizer que ela se apresentará. É preciso entender isso, então é preciso estudar a mediunidade nos livros, nas obras, nos centros espíritas ou quaisquer locais onde a faculdade mediúnica possa ser realmente compreendida. O primeiro aspecto é então esclarecer-se acerca do que é a mediunidade, o que ela pode significar na sua vida e o que ela pode lhe trazer de positivo na sua existência. Esclareça-se. E os centros espíritas e as obras espíritas são um local seguro para que você possa entrar em contato de forma consciente da faculdade mediúnica. Contato com a faculdade. Ora, a mediunidade é uma faculdade física, orgânica. Ela se apresenta através de uma atividade que vai ocorrer. Como eu disse, pode ser a habilidade de ver os espíritos, de senti-lo, o desdobramento, que é a capacidade de deslocar-se do corpo físico e entrar em contato com outros espíritos desencarnados. Seja em que aspecto, é preciso haver esse exercício. Não há como você aprender a lidar com a sua faculdade mediúnica somente também estudando. Ela não é uma faculdade teórica, é como uma disciplina que requer a prática, como a medicina. Não se aprende medicina somente estudando os livros de medicina. Você precisa ir aos laboratórios da faculdade, exercitar na prática a medicina para que você se torne um médico. Então, com a mediunidade é a mesma coisa. É preciso exercitar, praticar. E isso você deve fazer num local seguro e organizado. Mais uma vez, os centros espíritas oferecem essa oportunidade de você exercitar a sua faculdade mediúnica de forma segura, estruturada, em reuniões sérias, que permitam com que você possa fazer a prática de forma orientada, com realmente um propósito de educá-lo a lidar com o fenômeno que ocorre em você. Portanto, é preciso exercitar a faculdade num local estruturado, organizado e que leve a faculdade mediúnica
para um propósito sério e de desenvolvimento humano. Educação emocional. Se educação emocional já é importante para um indivíduo que necessita viver em harmonia na vida, mesmo sem ser médium ostensivo, vamos imaginar para o médium ostensivo. Ora, o médium é alguém que tem que lidar com as suas emoções e ainda tem que lidar de forma mais sensível com as emoções dos espíritos que estão no seu entorno, nos espíritos que ele atrai. Então, o tempo todo, o médium ostensivo, ele está sob uma influência mais intensa do campo emocional dos espíritos que ele acompanham. Se ele atrai à sua companhia espíritos em desarmonia emocional, com sentimentos complicados como inveja, como ganância, ciúme, ele estará mais sujeito a esse campo vibratório e terá mais dificuldade de encontrar o seu próprio equilíbrio, porque além de lidar com os desafios da sua própria emoção, ele vai ter que lidar com as emoções desequilibradas daqueles espíritos que ele acompanha. Por isso, é preciso que nós, aqueles que têm a mediunidade, possam desenvolver e buscar através do autoconhecimento, através de práticas que equilibrem as emoções, de nós fazermos escolhas saudáveis em relação àquilo que pode trazer para nós a harmonia e aquilo que nos retira a harmonia. Pois, uma vez que você harmoniza a sua emoção, uma vez que você equilibra a sua emoção, fatalmente você vai atrair, pela lei de sintonia, espíritos em harmonia e equilíbrio, que é o que você precisa. Portanto, a educação emocional é algo que os médiuns têm de ter uma prioridade mais do que as pessoas que não têm a mediunidade tão ostensiva. Não que cada um de nós não precise fazer a sua educação emocional, mas os médiuns têm esse compromisso mais seriamente. Ação no bem e no serviço. Ora, desde que Jesus coloca no Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste, o médium, diante dessa afirmativa, tem nela um farol, um guia para se comportar, uma vez tendo desenvolvido a sua faculdade, uma vez tendo colocado a faculdade já a seu serviço, o segundo passo importante na mediunidade, inclusive para atrair os espíritos bons, os espíritos sábios para a sua companhia, é justamente o serviço. É você colocar a sua mediunidade a serviço das pessoas da humanidade, você se transformar num canal profícuo para que os espíritos bons, os espíritos que desejam o progresso da Terra, da humanidade, possam utilizar de você para levar esse progresso, para levar equilíbrio a quem está desequilibrado, para levar amor a quem se sente não amado, para levar a bondade para quem está desassistido. Portanto, o serviço no bem é fundamental. E veja, um dos maiores médiuns de todos os tempos, se não o maior, o Chico Xavier, veja, ele deu um roteiro seguro. A sua vida foi de um serviço inesgotável e incansável em favor do próximo. Se ele era esse médium referência e continua sendo para nós, que nós tentemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Você, que é portador da faculdade mediúnica, tenha essa referência de que a bondade e o serviço traz o equilíbrio adequado à sua mediunidade. Portanto, o esclarecimento, o contato com a faculdade, a educação emocional e a ação no bem e no serviço são importantes pilares para o desenvolvimento de uma mediunidade saudável. E lembrando, mesmo que você não seja esse médium ostensivo, se você tiver a oportunidade de se estabelecer no conhecimento e na prática desses 4 pontos, com certeza você terá a possibilidade de, no seu nível de mediunidade, poder exercê-la e sentir esse instrumento
de crescimento fantástico que foi lhe colocado à disposição pela natureza. É o que eu desejo a você, sendo médium ostensivo ou não. Sirva, ame, porque quem serve, prossegue, como disse Emmanuel. Muita paz e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco em nossos encontros semanais.